caminhada evangelística de 50 anos. Não são 50 dias. Então nós vamos começar cantando o hino de número 439. Vamos cantar de pé para podermos fazer de uma maneira melhor. 439. A irmã Marli, vai vir reger aqui para nós, por favor, Marli. Pois se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, porque me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Se, pois, o faço de vontade própria, tenho recompensa, mas se não é de vontade própria, estou apenas incumbido de minha mordomia. Logo, qual é a minha recompensa? É que, pregando o Evangelho, eu faça gratuitamente, para não usar em absoluto do meu direito no Evangelho. Pois, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível. Fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivesse eu debaixo da lei, embora debaixo da lei não esteja, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivessem sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Queira Deus abençoar em nossos corações a leitura de sua palavra. Nesse instante nós vamos orar. Eu vou pedir ao nosso irmão Valderinho que nos eleve a Deus com uma palavra de oração, pedindo em favor de tudo que será realizado aqui hoje à noite. Oremos. Amado Deus, graças damos pelo dia que nós recebemos, pela escola dominical, pelo culto pregado no Infante, e agora, Deus,
chegamos ao teu tom de petição, te pedindo para que esse culto seja uma pregação do irmão Clóvis Cunha, que venha de encontro ao nosso coração, para que amanhã nós possamos dizer, saímos daqui e falamos às pessoas que nunca ouviram falar de ti, e aqueles que ouviram e não deram crédito. Nos abençoa, nos perdoa nossos pecados, dai uma noite feita em paz, não só a mim, mas todos os irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos. Então, nessa palavra, Clóvis Cunha irá trazer para todos nós aqui a sua jornada evangelística de 50 anos. Eu, até agora, só conheci dois. O Baldino Figueira e Billy Graham. Agora eu estou conhecendo também, nós estamos conhecendo o Clóvis Cunha. Então a caminhada é de 50 anos e são 50 dias. E agora, passando a palavra a ele vai, através desse relatório, desse testemunho, o nome dele que vai dar aqui, glorificar a Deus e abençoar a todos os presentes. Então, com a palavra, Clóvis Cunha. Gostaria de saudar os amados e queridos irmãos, citando Filemão que ensina: a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com o vosso Espírito. Amém. Muito obrigado a Deus em primeiro lugar. Tiago, muito obrigado. Falar uma coisa aqui, não posso deixar de falar, não, porque eu, em nome da União de Adultos, convidei o irmão Clóvis Cunha para nos trazer esse banquete. Então ele tão bondosamente atendeu. Obrigado, Tiago. Mas eu gostaria de fazer minhas as palavras do apóstolo Paulo quando ele diz: dos pecadores eu sou o principal, dos apóstolos eu sou o menor. E ele disse: eu nem deveria ser chamado de apóstolo porque perseguiu a igreja de Deus. Também eu, queridos irmãos, com certeza, dos pecadores sou o principal e dos evangelistas eu sou o menor. Mas por causa da graça de Deus, por causa da misericórdia de Deus, eu sou o que sou, nós somos o que somos. Então, graças a Deus. Mas eu gostaria de contar aqui para os irmãos algumas histórias que se passou durante a nossa caminhada com Cristo. Eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus em Eclesiastes, capítulo 1, capítulo 11, versos 1 e 6. Eclesiastes, capítulo 11, 1 e 6. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Verso 6. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Lança o teu pão sobre as águas. Conheci lá em Assunção um jovem crente, e ele me contou a história dele de conversão. Ele não é paraguaio, é uruguaio. Saiu da cidade de Montevidéu, não era crente, não conhecia Jesus, tinha os seus vícios na droga, e ele saiu de lá de Montevidéu e veio para o Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul ele ficou por ali, etc., sem Deus, sem esperança, sem salvação, e disseram para ele: olha, existe um lugarzinho na Bahia muito bom, é bom mesmo que você chega lá e fica tranquilo, pode fumar sua maconha lá, ninguém vai te importunar. Aí então ele veio até chegou num lugar chamado Morro de São Paulo. E no Morro de São Paulo passou o tempo e ele não quis continuar lá, voltou. Foi para a estrada pedir uma carona. E aí o motorista disse: olha, eu vou para a Vitória da Conquista e posso deixar você até lá, tá bom? Ah, tá bom, já fica mais perto, já, então ele veio. Isso foi no domingo. Quando foi, ele foi para a rodoviária, e na rodoviária chegou lá, ficou sentado lá no chão, e veio um grupo fazer um trabalho evangelístico naquela tarde. Alguém se aproximou dele,
falou de Jesus, deu um folheto para ele, e ele falou para mim: olha, meu irmão, a minha conversão se deu na rodoviária de Vitória da Conquista. Quer dizer, o grupo que esteve ali, o grupo não ficou sabendo desta conversão, e pode ser que tenha voltado dizendo: não valeu a pena a gente ter, será que valeu a pena? Ninguém se converteu, ninguém se manifestou em aceitar Jesus, né? Então é assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias acharás. São 2 versículos na palavra de Deus que me levam a fazer o trabalho. 2 versículos. Hebreus capítulo 13, versículo 8, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A palavra de Deus não volta vazia. Assim diz o Senhor: a palavra não volta vazia, antes fará o que me apraz. Volta não. Mas, meus queridos irmãos, e quando começou em mim esse interesse pela obra e pelo evangelismo? 28 de março de 1965, na Igreja Batista Central de Sorocaba. Antes, vivi uma vida desgraçada, miserável, não consegui ser crente solteiro naquela época. Depois que casei, falei: agora sim, vou entregar minha vida a Jesus Cristo, pela graça de Deus, a minha vida vai ser transformada. Então, 28 de março de 1965, eu e Corinto, meu irmão, nós éramos sócios. Começamos uma pequena loja de calçados lá em Sorocaba. Aí, meus irmãos, até os meninos dizem que foi a sociedade que deu certo. Nós compramos um Fusca para 2 famílias. Ele usava uma semana e eu usava outra semana. Usava de segunda a domingo. Era dele, na outra semana era minha. Na semana que era minha, aí então é o seguinte: eu peguei comprei um suporte, coloquei em cima do Fusca. Eu e o irmão Rubens do Nascimento, a sua filha, que se chamava Joana, tocava acordeão. E nós íamos para os bairros de Sorocaba, e ali então, às vezes pregava ele, e às vezes pregava eu. E distribuía ali folhetos, entregando para um, entregando para outro. Então começamos ali em Sorocaba. E assim que me batizei, eu pedi a Deus que não me deixasse ficar parado na igreja. 20 anos. Mas graças a Deus, porque as portas do nosso lar, da nossa casa, se abriram para hospedar pastores, missionários e evangelistas. Eu me lembro que nós levamos aqui o pastor Saturnino Pereira, que poucos conheceram, quase o pastor Erasmo conheceu, não é? O homem tinha um português que era coisa linda, linda. Esse homem pastoreou essa igreja antes do pastor José Reis do Nascimento, que foi antes do pastor Jesse Rocha. O pastor Carlos Taylor, que era do Peniel, ele e o seu quarteto, os irmãos Edson Nogueira, que é a irmã Nilza, quando ela esteve lá, estava grávida do seu primeiro filho, que acho que é o Juninho. O irmão Dimas também esteve conosco, e uma história interessante aconteceu com ele. Quando ele estava viajando de São Paulo para Sorocaba, de trem, e ele foi, acho que por si, não sei o que aconteceu, a dentadura não caiu. A dentadura caiu e chegou em Sorocaba na igreja, foi um sufoco, foi difícil para a gente arrumar. O irmão Dimas, Amós, que os irmãos conheceram, né? E mais uma ocasião. Alberto, Lidia Corenchuk e tantos outros. Então a nossa casa era desse jeito. Abrimos as portas para hospedarmos os servos de Deus e fazer o trabalho juntamente com ele. Estava na casa lá e conversa vai, conversa vem. Eu vi o Senhor conversando lá conosco. Aí eu me aproximei dele e perguntei: como é o seu nome? Ele disse: Aníbal Pereira Reis. Aí nós nos conhecemos e conversamos, levamos Aníbal lá em Sorocaba e ficou na nossa casa hospedado, porque as conferências de antigamente eram de segunda a domingo.
E aí então ele esteve com a gente lá, foi uma vez. Aprendi muito, mas muito mesmo com aquele homem. E uma delas, que eu não me esqueci mais nunca, quando ele disse, olha, que o reino de Deus só se aposenta quem quiser. Porque tem trabalho para ele fazer até na hora da morte. Já no fim da sua vida, ele pegava a dona Elita Figueira, porque me passou essa informação. E pegava a cadeira, colocava na porta da casa, ali, e todo mundo que ia passando pegava folheto. Até a hora da morte, queridos irmãos, tem trabalho para fazer. Tem mesmo. E aí Aníbal então esteve lá com a gente, e foi uma bênção muito grande ter estado com aquele homem. Mas, queridos irmãos, me lembro também que nós levamos o pastor Gerson Rocha. E os batistas daquela época, eles eram exigentes com relação ao português, com relação à sua maneira de falar, aos seus conhecimentos, né? E o pastor Gerson chegou assim lá, ele não tem jeitinho de caminhar, né? Ele desce para as ruas, caminhar desse jeito e tal, e a igreja é esse aí, o homem que o irmão Cláudio está trazendo, não sei o que e tal, né? E aí, queridos irmãos, olha, eu me lembro, o pastor Gerson Rocha pregou uma mensagem missionária, desafiando a igreja. E a mensagem foi: caiu Aruanã. Aruanã era uma tribo indígena que tinha lá no Mato Grosso. Caiu Aruanã. Me lembro de outra também, quando os crentes se converterem. Mas, queridos irmãos, olha, a igreja foi tão abençoada, mas tão abençoada com a palavra dele, com as mensagens que Deus deu à igreja através dele. Lembro-me que numa noite, pastor Gerson Rocha pregando, faltou energia elétrica no bairro. Ficou no escuro a igreja. Ficou escuro, nós não tínhamos ali vela, não tínhamos lâmpada, não tínhamos nada. E a escuridão durou por alguns instantes. Pastor Gerson continuou pregando com o mesmo entusiasmo, com a mesma garra, sem fugir do assunto, sem sair de maneira nenhuma, sem perder de maneira nenhuma o fio da meada. E ali naquela noite, uma jovem senhora, que nada sabia do amor de Deus. Aquela jovem senhora nada sabia de Jesus Cristo, nada sabia a respeito do inferno. Ela estava verdadeiramente caminhando neste mundo, sem Deus, sem esperança e sem salvação. Mas, meus amados irmãos, de repente, aquela jovem senhora foi tirada da potestade das trevas e transportada para o reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje, pela misericórdia e graça de Deus, nós sabemos que aquela jovem senhora daquele tempo, hoje tem a sua família que pode muito bem dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Lourdes Cunha, se levanta aí, Luiz, para quem não fechar. Uma coisa que posso dar citar é que a mensagem das projeções entregas ao arquivo do apagão, pelo prédio, era um salão pequeno, não era um nível da noite, a gente descia uma escadaria e chegava. E a escuridão foi total, porque além de ter tido o apagão, não deu. A gente acorda e nem vai. E ele estava falando sobre entregas, e quando a luz foi embora, ele continuou falando, ele não dependeu. E eu sei perfeitamente que naquele momento aconteceu uma coisa. Então, graças a Deus, porque a palavra de Deus não volta vazia. Por salvo ou por poder, vazia não volta. E devemos estar sempre alegres de que Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador, é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele continua salvando, curando
e libertando as pessoas do poder das trevas. E graças a Deus, porque a palavra de Deus nos diz que este Deus é o nosso Deus para sempre, e Ele será o nosso guia até a morte. Então Sorocaba, com certeza, marcou a nossa vida, não foi, amigo? Marcou a nossa vida. Graças a Deus, muitos daqueles irmãos já partiram e já estão na glória com o Senhor. 1969, nós chegamos aqui. 1969. Quantas recordações, irmãos, o desprendimento dos irmãos no evangelismo daquela época aqui era impressionante, era contagiante. Os seus carros eram colocados à disposição. A igreja, queridos irmãos, só tinha 2 carros, uma Kombi para fazer o serviço daqui da cidade, e um jipão, que antes foi um Jeep 54, depois veio um jipão, e esse jipão então era para nós fazermos o trabalho fora. Mas olha, os irmãos colocavam os seus carros à disposição, e nós íamos longe, e nós temos aqui alguns nomes que nós nos lembramos com muita saudade. O irmão Claudomiro, quem não se lembra dele? O irmão Claudomiro, irmãos, quando se levantava para dar um testemunho, como nos abençoava, como nos ajudava. Aquele irmão pegava, ele levantava com aquela linguagem tão simples, mas tão simples. Meus amados irmãos, eu peguei o animal e fui aí até essas congregações, todas foram começadas por ele, Caetano, Catarina, tudo isso aí, é de cavalo, né, cavalo. E eu desci, apiei do animal, e ele foi contar essas coisas assim, e a igreja tão abençoada com aquele linguajar dele. Lembra, Rob? Irmão Claudomiro. E nos lembramos de Mário Mota, Marotinho, Genô Calixto, Miguel Ribeiro, Oscar Nogueira, a irmã Cecília, a irmã Conceição, José Carlos Barbosa, o Louro. E quantos irmãos, pastores, missionários e evangelistas foram levantados naquela época. Queridos irmãos, nós íamos longe mesmo. Nós íamos naquele tempo lá, estrada de chão, tinha asfalto não, estrada de chão. Nós íamos longe, Lapa, Piaçucê, Magnesita, Medina, que algumas vezes eu fui com o doutor Mário Mota até lá, fazendo um trabalho ao ar livre, Cândido Salles, Encruzilhada. Nós tínhamos aqui uma congregação que se chamava Congregação do Departamento. E naquela época o departamento era um deserto, era roça, só fazendas, não tinha nada. Então nós começamos ali na Avenida Frei Benjamin, a congregação do departamento, que hoje é a Igreja Batista Bíblica Ebenezer. Mas ali, Tiago, quando nós começamos, não tinha ninguém, era roça. Eu e o irmão Oscar Nogueira, quantas vezes chegamos ali para fazer o trabalho, o irmão Louro e tantos outros. Então era contagiante, era maravilhoso demais. Então, queridos irmãos, nós precisamos ter muito cuidado, porque nós estamos vivendo uma época bastante materialista, muito materialista. Que Deus tenha misericórdia de nós e coloque nos nossos corações um amor maior pelas almas perdidas. A única esperança é o Senhor Jesus Cristo. Nós, pela graça de Deus, ouvimos hoje pela manhã um sermão escatológico que nos mostrou que a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo se aproxima e muito. Como diz o hino 112, os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Eu ficaria aqui um bom tempo
contando testemunhos para a glória de Deus. Para a glória de Deus somente. Poderia ficar aqui um bom tempo testemunhando de pessoas que a gente se encontra por aí. Outro dia eu estava numa aniversário de uma igreja, tinha vários pastores. Você é Clóvis? Eu sou Clóvis Cunha, sou. Eu me converti com uma pregação sua, tinha 8 anos de idade, e hoje sou pastor em Recife, e mostrou, Wilson, uma quantidade enorme de fotos. Olha aqui, irmãos, pela graça de Deus, o trabalho que Deus está fazendo através de mim lá em Recife. Um trabalho social maravilhoso, um trabalho social lindo. Então, graças a Deus, glórias sejam dadas ao nosso grande Deus. Outro dia eu estive numa igreja com Marinha, uma jovem senhora me abraçou e disse: "Oh, deixa eu dar um abraço do meu pai." E Marinha falou: "É seu filho." No momento eu pensei aparecer uma filha agora. Deixa eu dar um abraço do meu pai, eu quero abraçar. Quanto devo esse homem. Graças a Deus. Outro dia chegamos no lago, a moça disse: "O senhor é pastor ainda da Ebenezer?" Eu falei: "Não, não sou pastor, que eu me converti com uma pregação sua lá na igreja." Eu falei: "E aí, está firme aí?" "Graças a Deus, só não estou na Ebenezer, mas estou em uma outra igreja." Graças a Deus, irmãos. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias acharás. Lembro-me também, então eu ficaria aqui com certeza um longo tempo, dando testemunho de pessoas que já foram alcançadas pelo Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não faz muito tempo, pela graça de Deus, eu encabecei e construímos templos. Catarina, Limeira, Caraíbas, reformamos Caetanos, Preta Branca, e olha só, observem bem, sem usar o dinheiro da tesouraria da igreja. Era só pedindo aos irmãos, pedindo para um, pedindo para outro, pedindo para outro, pedindo para um, e graças a Deus, louvo ao Senhor, agradeço ao Senhor, porque esta igreja aprendeu a amar a Jesus. Esta igreja aprendeu a fazer o trabalho de Deus, e todos cooperavam, e graças a Deus nós construímos Caraíbas, Catarina, Limeira, reformamos Caetanos e Pedra Branca. Mas hoje, nessas congregações, eu não digo isso com tristeza não, mas hoje nessas congregações, não sou convidado nem para fazer uma oração silenciosa, mas graças a Deus, louvo ao Senhor, agradeço a Deus pelo que está escrito em Hebreus capítulo 6, versículo 10, quando diz que Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que nós fazemos para Ele. Graças a Deus, irmãos, vamos trabalhar, continuar trabalhando, tendo nas nossas mentes, tendo nos nossos corações este propósito de adorar ao Senhor, de louvar ao Senhor e estarmos sempre certos de que Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que nós fazemos para Ele. Graças a Deus, queridos irmãos. Então nós devemos aproveitar as oportunidades que sempre surgem diante de nós. Eu gosto muito de orar, pedindo a Deus quando saio de casa: Senhor, ajuda-me a ser uma bênção no dia de hoje para as pessoas que se aproximarem de mim. E aí então a gente conversa e fala de Jesus Cristo. A moça, quando eu entrei, ela disse: Senhor Clóvis Almeida Cunha, é o Senhor mesmo? Eu falei: por enquanto. Por que por enquanto? Porque a Bíblia me diz que lá no céu eu terei outro nome. Aí ela disse: e eu também. Aí a gente aproveita e vai. Eu não entendo, não sei porquê, que eu fui parar no gabinete do prefeito. Não sei. Se me derem hoje, não sabe? Se você me der, tirar.
Ô, Cláudio, conta comigo, aí ele vai lá falar para ele. Eu não vou, não entendo. Só Deus, foi de Deus mesmo. Foi Deus que colocou no meu coração que eu devia ir lá. Quando eu cheguei lá, tinha muita gente. Eu vi que tinha muita gente e que ele não tinha condição de entender. Aí eu falei para a moça, olha, eu falo com ele que eu estive aqui e que se ele interessar, liga para mim que eu volto cá. Para cá. Aí a tarde não demorou muito, a minha ligou, se eu vou dar para o senhor vir aqui agora, dá sim. Aí cheguei lá, fiquei sentado, esperando. Aí ele disse, traz aí um lanche para a Cláudia. Eu falei, não quero, muito obrigado. Traz aí uma águazinha para fora, também não, muito obrigado. Ah, rapaz, deixa de ser pão duro. Falei, não, eu vou esperar aqui, pode ficar tranquilo. Aí depois nós entramos. Quando nós chegamos no gabinete, somente eu e ele. Aí começamos a conversar, e aí, queridos irmãos, eu fiz, Thiago, como fez Paulo? Paulo começava conversando com o governador, com o presidente, com aquelas palavras, né? Oh, potentíssimo festo, não sei o quê. Falei, Guilherme, você é um prefeito que qualquer cidade do Brasil gostaria de ter. E é verdade, porque Conquista é a cidade mais bem administrada do interior da Bahia. Eu vejo isso. Eu vejo. E aí nós fomos conversando. Eu quero aqui te agradecer, porque eu gosto muito mais de agradecer do que pedir. Nós fizemos uma convenção dos Gideões e você, então, liberou para nós o SEMAI sem cobrar nada, que era R$1.000 por dia. Então, muito obrigado. Quando nós estávamos reformando o Emaús, era quase R$5.000 que nós iríamos pagar. Fui lá e você liberou. Muito obrigado, muito obrigado. Mas eu gostaria agora, se você permitir, de ler um texto aqui da palavra de Deus para você. Ele disse, oh, que bom, eu até tenho uma Bíblia aqui. Eu falei, não, muito obrigado, eu trouxe aqui também. Aí ele disse, e onde é que está escrito isso? Falei para ele. Aí depois, meus irmãos, pela graça de Deus, com a autoridade de Deus, bati nas costas dele. Você se prepara, porque politicamente falando, daqui uns poucos dias mais, a luz vai ser apagada. Olha, não sei se é no inverno ou no verão, quando a luz está acesa, as mariposas estão em volta. Mas quando a luz se apaga, elas vão embora. Assim também, você se prepara, porque muito em breve, essa luz vai se apagar. E você vai procurar aquelas pessoas que se beijavam, você não vai encontrar mais. Você vai procurar aquelas pessoas que te abraçavam, também mais. Aquelas pessoas que davam um tapinha nas suas costas, foi embora. Agora você sabe que existe uma luz que nunca se apaga. E essa luz é Jesus Cristo. Presta atenção no que ele está dizendo a você. Eu sou a luz do mundo e quem me segue não andará em trevas. Meus queridos irmãos, os olhos dele se encheram de lágrimas. E eu falei, você se lembra de que quando nós entrávamos na igreja de Guaí, à direita tinha uma classe de escola dominical. Quem era o professor daquela classe? Aí ele não aumentou. Era o meu pai, o velho Guilherme. Você se lembra quando nós cantávamos? Ele é a luz que nunca se apaga, eis-me convosco, disse Jesus. Aí ele fez um dueto comigo. Brilho celeste, enche a minha alma de Deus, com aleluia, sigo cantando louvores, indo para os céus. Então, queridos irmãos, eu espero lá na frente,
daqui uns dias mais eu encontrar com ele e falar, eu te falei, que a luz ia se apagar. Então, queridos irmãos, graças a Deus, mas já terminando já, eu só gostaria de dizer para os irmãos que os Gideões internacionais foi um presente maravilhoso que Deus nos deu. Milhares e milhares e milhares e milhares de novos testamentos já foram distribuídos. Já estamos neste ministério, pela graça de Deus, há 48 anos nesse trabalho. Na semana passada nós estivemos ali em São Sebastião. 197 jovens ouviram e receberam a palavra de Deus. Graças a Deus, louvo a Deus por este ministério que Deus nos deu para fazer. Estivemos em Condeúba, e quando chegamos em Condeúba, depois de termos feito o trabalho nas escolas, nós fomos para a cadeia. Quando chegamos na cadeia, fomos muito bem recebidos pela delegada, porque era uma adventista, e ela nos recebeu muito bem, e nos levou até a cela onde tinha 4 presos. Um deles estava ali porque se afastou dos caminhos do Senhor, foi parar na cadeia, e lá nós conversamos com ele, e nós apelamos. Quando estávamos ali, eu falei para eles, olha, ó, a gente se vê por aí, isso aí não se encontrar, a gente se vê por aí, qualquer dia a gente se encontra por aí. Esse moço que se reconciliou naquele momento, ele disse, meu irmão, se nós não nos encontrarmos mais neste mundo, nos encontraremos na pátria celestial. Então, graças a Deus, irmãos, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Chega aqui, Maria, por favor, e vamos cantar. Se eu tiver Jesus ao lado e por ele auxiliado, se por ele for mandado a qualquer lugar irei, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, onde quer que for irei, seja meu caminho duro, espinhoso ou inseguro, em seus braços bem seguro, onde me mandar irei, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu
não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Um testemunho desse, eu fiquei triste. Eu fiquei triste. Porque quantos irmãos poderiam estar aqui ouvindo este banquete, esse testemunho, desfrutando deste banquete? Então, irmãos, eu estou triste por esses que poderiam estar aqui e não estiveram. Agora, em contrapartida, eu estou aqui explodindo de alegria por vocês que estiveram aqui agora, que vieram ouvir. Isso, irmão, não é uma coisa que se acha todo dia, não. Em 65, agora eu fico aqui, eu não sei, eu fico assim perguntando a mim mesmo, será que eu estou errado? É pecado querer que o salão esteja cheio? Será o que é? Que não consegue, né? Eu consegui o salão cheio, não. Tão de alegria pela presença de vocês, que vieram aqui ser abençoados, agraciados por esse testemunho. E nós temos aí fruto disso aí, que é a irmã Luizinha, que ela é salvo, o esposo salvo, Corinto, os filhos, os netos e as noras, fruto desse trabalho que começou há 50 anos atrás. Agora, será que eu ouvi um testemunho desse? É o quê? É pecado? Não interessa o que é? Eu fico a perguntar a mim e não acho uma resposta. Mas, Cláudio, graças a Deus, o Senhor Jesus glorificou o nome de Deus, exaltou o nome de Deus e nos abençoou com este relatório. Parece que Deus guardou essa bênção só para nós aqui. Ela estava estendida a todos, mas se são esses que estão presentes, logo esta bênção foram para nós que estamos presentes. Desafiado a fazer o trabalho de Deus. Levante a mão aí. Todo mundo. Graças a Deus. Então, irmãos, seria bom se nós tivéssemos um plano no próximo mês, no dia que será a aprovação da minha responsabilidade. O plano está convidado para estar de hoje a um mês aqui de novo. Dá prosseguimento. Ele só contou. Não falou nem 10% do trabalho. Ele só contou um ano, falta 40 milhões. Porque ele achar melhor para apresentar o trabalho, nós vamos divulgar esse grupão que está aqui, vamos divulgar entre os demais irmãos e trazer para ouvir mais sobre esse trabalho. Então, não podemos deixar um negócio desse assim perder. Hoje é um mês, Cláudio. Fechado. Entendeu? Certo? Então, são 50 anos, falou, um ano, falta 49. Interessa. Até aqui, Deus ajudou o Senhor. E vai continuar nos ajudando, não é isso? Então, Paulo encerrou a carreira, já aposentou, Paulo? Aposentou desse trabalho? Eu aprendi aquilo que o pastor Anico me ensinou. Você só se apresenta se quiser, porque tem serviço para você fazer. A Seara Ele está indo já vai sair daqui, já vai direto para a Vila Serrana. Não tem. A Seara é grande ou os obreiros são demais? A Seara é grande e os obreiros são poucos. Então há trabalho para todos, é só se predispor, que Deus usa qualquer